RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando mais um RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi pra todo mundo. Tudo bem com você, Murilo? Tudo certo, muito obrigado por perguntar. Espero que com os nossos amigos também tudo bem. E desde já fica aqui a nossa gratidão, Angélica, pela audiência de todos. A gente espera que você que está aí do outro lado do rádio, do outro lado da tela do computador, no celular, curta o RBV Agro de hoje. É isso mesmo, e na próxima meia hora então você confere os assuntos do agro, as notícias que interessam ao homem do campo e também para quem mora na cidade. É uma conversa, né, Angélica? E com a participação dos nossos ouvintes e internautas, a gente consegue preparar melhor também as próximas edições. Então, fica aí o nosso WhatsApp para você mandar um recadinho para nós. Exatamente, anota aí, é o 991294258. Vou repetir, 991294258. Ou então, na nossa live no Facebook, a live no YouTube também tá valendo. RBV Agro. Tudo pronto para o Infrute e o Congresso Brasileiro de Fruticultura 2022? Pesquisa inovadora controla e previne o cancro europeu nos pomares de maçã. Governo do Estado apresenta proposta para reinserir o leite longa-vida na cesta básica. Crise na suinocultura pode levar produtores a desistir da atividade. Exemplo de sustentabilidade: a empresa instala sistema de captação da água da chuva. Presidente da EPAGRE e secretário de Agricultura deixam o cargo visando as eleições de outubro. Jovem sobe em araucária e precisa da ajuda dos bombeiros para descer da árvore. Tem ainda o caso de um idoso que ficou com um arpão cravado no rosto durante a colheita de pinhão. E um furto de 240 quilos de mandioca em um município aqui da região. RBV Agro. Começamos com o registro do nosso muito obrigado à família Sendron Escolaro, que nos recebeu na propriedade na linha Bracatinga na semana passada para a gravação do RBV Agro. E foi um dia muito divertido e de aprendizado, Angélica. É isso aí, a família muito querida, a Dona Tere, o seu Zeno, também o Jefferson, a Nilva, o Atílio também, que estava por lá fazendo a chimia de figo. Quem nos acompanha pela internet está vendo algumas imagens dos bastidores de gravação do programa. E que fez um sucesso esse programa nas redes sociais, com milhares de visualizações. Um visual lindo, uma propriedade bem cuidada, bem florida, com muitas araucárias, onde nós tivemos inclusive o privilégio de fazer uma sapecada com os primeiros pinhões da safra deste ano. Só de lembrar, Murilo, já tô querendo voltar lá. Eu também, Angélica. Quem nos ouve pelo rádio, acessa aí o RBV Notícias e confere esse programa especial com imagens que está imperdível. Tem a Angélica cantando também, que é sempre muito agradável de ouvir. RBV Agro. Bom, e já que falamos em pinhão, vamos a uma notícia que merece atenção, porque é, na verdade, um grande alerta de segurança. Um jovem de 21 anos subiu em uma araucária para colher pinhão e precisou da ajuda dos bombeiros para descer da árvore. Esse caso aconteceu em Santa Cecília, na fazenda Dona Edith. Os socorristas utilizaram técnicas de salvamento em altura para resgatar a vítima da árvore, que tinha aproximadamente 20 metros. Pessoal, ainda bem que esse caso acabou bem graças aos bombeiros, mas as quedas de pinheiro costumam ser graves, então não se arrisque. É isso mesmo, a nossa dica é sempre esperar o pinhão cair e catar do chão, que aí o máximo que acontece é espetar a mão na grimpa, né, Murilo? Sem falar que aí você vai estar colhendo o pinhão maduro, na hora certa. Ah, e tem mais um detalhe, colher pinhão em propriedade alheia também não é indicado, pode configurar crime, ok? Peça autorização para o proprietário antes de tudo. E tem mais uma notícia de acidente na colheita do pinhão. Esse bem grave e inusitado aconteceu na cidade de Papanduva. Era quarta-feira da semana que passou, quando o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer o idoso de 64 anos na BR-116 em Papanduva. Ele estava com uma flecha de um arpão cravada no crânio após tentar usar o objeto para colher as pinhas. Quando os bombeiros chegaram, o morador vinha sendo amparado pela filha, deitado no gramado do sítio,
consciente e orientado, embora ele estivesse com os sinais vitais alterados e uma pequena hemorragia no local do ferimento. De acordo com os bombeiros, a flecha tinha aproximadamente 1 metro de comprimento, estava cravada cerca de 20 centímetros na face do homem, próximo ao olho direito. O mais impressionante é que depois do acidente, o idoso ainda andou 100 metros, mais ou menos, até sentar e ser amparado. Após o primeiro atendimento, ele foi encaminhado ao Hospital São Sebastião, onde a flecha seria retirada pela equipe médica. RBV Agro. Entre os dias 25 e 29 de abril acontece um evento muito importante para o agro. Na verdade, 2 eventos que ocorrem simultaneamente. Exatamente. Um é o Enfrute, o Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, em sua 17ª edição, e também o Congresso Brasileiro de Fruticultura, em sua 27ª edição. Estes eventos geralmente acontecem em Fraiburgo a cada 2 anos, mas como em 2021 não ocorreu devido à pandemia, eles foram remarcados para este ano e vão acontecer desta vez em Florianópolis. E nós vamos saber um pouco mais sobre os preparativos, a programação e o objetivo do Enfrute e do Congresso Brasileiro de Fruticultura. O pesquisador da EPAGRE, Renato Vieira, dá mais detalhes. Estamos então próximo de mais um Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, um evento que, em função da pandemia, ele foi transferido do ano passado para este ano. Evento que normalmente acontece na cidade de Fraiburgo, na metade do ano. E esse ano nós teremos uma grande novidade dessa edição. O Enfrute será realizado dentro do Congresso Brasileiro de Fruticultura, na cidade de Florianópolis, no período de 25 a 29 de abril. Como todos sabem, o Congresso Brasileiro de Fruticultura é um grande evento nacional da fruticultura em geral, e com o Enfrute sendo realizado junto a esse congresso, teremos a garantia do acontecimento de talvez um dos maiores eventos já realizados da fruticultura no Brasil. Além das palestras técnicas que serão ministradas por palestrantes renomados, tanto do Brasil como palestrantes do exterior também, relacionados a diversos temas de interesse para os participantes, em relação tanto a frutas de clima tropical, como de frutas de clima temperado e outros assuntos relacionados à fruticultura. O evento vai oferecer treinamentos na forma de minicursos em diversas áreas, e de acordo com o interesse de cada participante. Uma outra novidade dessa edição serão as visitas técnicas, que também estão incluídas na programação. O evento vai oferecer 4 visitas em diferentes regiões do estado de Santa Catarina. E essas visitas, então, acontecerão nas regiões da Serra Catarinense, mais propriamente na região de São Joaquim, no norte e no sul do estado, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer, por exemplo, sobre vinhos de altitude, algumas cantinas, a produção de maçã, a produção de banana e outras atrações relacionadas a temas do Congresso. Gostaria, por último, então, de deixar aqui um convite aberto para que todos participem. Produtores, técnicos, pesquisadores, estudantes e demais profissionais que estão envolvidos de alguma forma com a fruticultura. Para se inscreverem, basta acessar o site cbfruticultura.com.br e lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao evento. Se houver alguma dificuldade para acessar ao site, o interessado também pode se dirigir à EPAGRE do seu município e lá ele vai conseguir algumas informações relacionadas com o evento. Repetindo então, o evento será realizado em Florianópolis do dia 25 ao dia 29 de abril desse ano. Então, Congresso Brasileiro de Fruticultura e Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. Com certeza um grande evento que vai trazer muitas novidades relacionadas à fruticultura brasileira. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia. E com certeza Santa Catarina e a região aqui onde nós estamos, o meio-oeste do estado, contribui muito para isso. E por isso que a gente tem certeza que muita gente daqui
Produtores, técnicos, estudantes vão participar do Enfrute e do Congresso Brasileiro de Fruticultura, que este ano é em Florianópolis, mas com certeza daqui 2 anos volta aqui para a cidade de Fraiburgo. Você que ainda não fez a sua inscrição, tem até o dia 15 para fazer de forma antecipada. Acesse aí cbfruticultura.com.br ou enfrute.com.br. Lá no site você confere toda a programação e os detalhes do evento. Dicas do campo. O aplicativo desenvolvido pela Epagri e pelo IFSC para auxiliar técnicos e fruticultores na diagnose e monitoramento do cancro europeu já está disponível para todas as versões de celulares, tanto Android quanto iOS. O cancro europeu é uma das principais doenças que atacam a maçã no Brasil, cujos pomares são intensamente monitorados em Santa Catarina para que o estado mantenha a sanidade das plantações. Qualquer um pode baixar de forma gratuita nos celulares através da Play Store ou da Apple Store, digitando CanControl. Os interessados podem acessar ainda as informações pelo endereço eletrônico cancroeuropeu.com.br. Tanto o aplicativo quanto o site contêm textos explicativos sobre a doença, sintomas, epidemiologia, estratégias de controle, entre outros assuntos. Aliás, uma pesquisa desenvolvida com apoio da FBA está apresentando um ótimo resultado no combate e prevenção ao cancro europeu, que, como nós informamos, é uma doença de difícil controle nos pomares de maçã. Acompanhe na reportagem de Ramon Gabriel. A maçã é a fruta mais consumida no mundo. Cada pessoa come em média 10 quilos por ano. Tanta demanda exige um cuidado especial para garantir a safra. E um dos problemas que mais preocupa os produtores de maçã é o cancro europeu. Detectado pela primeira vez no Brasil em 2002, o cancro europeu foi disseminado em pomares de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul por um viveiro que distribuiu mudas contaminadas. O grande problema é que após a contaminação, os sintomas demoram a aparecer, explica a engenheira agrônoma e pesquisadora doutora Rosa Maria Sanhuesa. Pode causar a morte dos ramos novos e depois passa pelo tronco e já não tem condições de proteger a planta. E agora, com a legislação atual do Ministério da Agricultura, planta que tenha sintoma até 3 anos deve ser arrancada e queimada. Você não perde a produção, perde a planta inteira. É um investimento de 10, 15 anos que se perde. O cancro europeu é o pesadelo dos produtores de maçã. A doença é causada por um fungo que entra por feridas da planta, especialmente aquelas ocasionadas pela queda de folhas e poda. Os primeiros sintomas são manchas com margens bem definidas de coloração avermelhada ou marrom escuro, evoluindo para rachaduras na casca, inchaço e anelamento dos ramos, tronco e até podridão dos frutos. O cancro europeu pode condenar um pomar inteiro, alerta Fernando Figueiredo, engenheiro agrônomo da Skill Agropecuária, empresa que colhe em torno de 160 mil toneladas de maçã por ano e possui mais de 3.200 hectares plantados em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Desde da florada, tu já começa a perder fruto por podridões, perde ramos do ano, ramos de 2, de 3 anos, comprometimento do sistema vascular das plantas e perca até mesmo de pomares. Por se tratar de uma praga quarentenária, o cancro europeu pode causar grandes perdas econômicas, explica Fernando. Se tu vai mirar alguns mercados de exportação, uma das exigências é que a fruta esteja limpa de cancro europeu, que não tenha presença do fungo. E esse ele até se desenvolve na fruta, ele entra na flor e fica latente dentro da fruta. E muitas vezes só vai exteriorizar os sintomas depois que a fruta está madura e até colhida, podendo causar percas após a colheita. A boa notícia é que uma pesquisa desenvolvida em parceria entre a FBA e a Skill encontrou um manejo que apresentou excelentes resultados no combate ao cancro europeu. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com produtos alternativos aos sintéticos originais. E a única opção de controle curativo era um produto controlado por ter muito efeito ambiental. Então, o padrão que a gente queria ver se o Intrax poderia eventualmente suprimir. Nesse trabalho se mostrou que o Intrax cobre junto com o boro poderia ter efeito curativo e
também preventivo, podendo então ser alternativa para esse produto, a recomendação original. O que se espera é que esse produto tenha efeito curativo longo, persista esse efeito, e isso significa uma vantagem, porque o produto é absorvido, ele está dentro. Então não seria lavado como ocorre com os fungicidas de síntese que estão sendo aplicados normalmente. Com a utilização dos protocolos desenvolvidos em pesquisa, Fernando explica que houve grande redução nos prejuízos causados pela doença. O produto vem a calhar em cima das cicatrizes que estão expostas à infecção do fungo, e usando os produtos eles estão protegendo. Áreas que nós tínhamos colhido cerca de 20% da fruta com podridões causadas pelo fungo. E com o implemento de novas tecnologias, a gente conseguiu baixar esse índice para menos de 1%. Segundo Sérgio Israel Júnior, engenheiro agrônomo da FBA, a tecnologia já está disponível aos produtores. Como é visto aqui nesse pomar que a gente está, né? O produtor fez um manejo consorciado com Intrax cobre e Intrax boro, então é visto hoje o resultado que ele vem dando nos pomares de maçã. É muito importante ele ter um técnico capacitado no pomar dele, né? E hoje a gente faz essa parte de orientação do produtor a campo, e aí também a gente se baseia muito na pesquisa científica, né, em dados que a gente obteve, né, com anos de pesquisa em cima da tecnologia Intrax. E aí então a gente orienta o bom uso do produto na hora certa, né? Felipe Maurício de Quadros, engenheiro agrônomo da FBA, explica que a linha Intrax possui uma tecnologia que facilita a absorção pela planta. Através desse aminoácido, então, a planta transloca esse nutriente, seja o cobre, seja o boro, para o seu ponto de necessidade, tendo essa ação eficiente contra a doença. Quanto mais a gente puder fazer, contribuir, é melhor, porque nós também somos consumidores de maçã. Ah, deu vontade de comer uma boa maçã, aquela bem crocante, suculenta. Quem que não gosta, né? Uma das minhas frutas preferidas, mas tem que escolher bem, não é qualquer uma. E essa reportagem, hein, Angélica, com os nossos parceiros da FBA, mostrando a importância do manejo correto para uma boa produção. Sem dúvida, com muito conteúdo e também belas imagens, inclusive com o drone. Então, quem está com a gente só pelo rádio, entra lá no YouTube e no Facebook e curte o vídeo também, que tá bem legal. Vamos fazer uma pausa agora. Depois do intervalo, tem uma reportagem que fala sobre captação de água da chuva. E ainda a crise na suinocultura, que pode levar produtores a desistir da atividade. E os recados dos ouvintes e internautas. Voltamos já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. Acreditar na força do agronegócio brasileiro. Saber da sua importância para o desenvolvimento do nosso país. Acompanhar a sua evolução a cada pôr do sol. E ir mais longe a cada dia. Cooperville, há mais de 50 anos, semeando união, colhendo importantes conquistas e aproximando pessoas. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas do agro. A Sandra Regina Bozin, de Tangará, nos enviou um vídeo de uma bonita planta e muitas abelhas também coletando o néctar das flores. E ela escreveu o seguinte:
Com sol, as abelhas fazem a festa. Um abraço para Sandra. A dona Maria Rosalina mandou uma foto de um legumão, uma batata doce de 4,5 kg, colhida na comunidade Aparecida, interior de Videira. Obrigado pela participação, tá registrado aqui nos recordes do RBV Agro. É isso aí. Nadir Baroncello, de Videira, também participou com a gente e nos enviou 2 fotos da colheita do mel. Cada favo bonito que, olha, só um deles pesou quase 2 quilos. Valeu, Nadir! A Neuza Buffon, de Caçador, postou uma foto da colheita, sabe do quê? Do tomate cereja. Olha só. Produção que ela vende na Feira dos Orgânicos. Um abraço, Neuza! O Osmar Wozniak, também de Caçador, mandou fotos de uma baciada de caqui. Sabe o que mais, Murilo? Ele tem o hobby de fazer facas artesanais. Quem nos assiste aí pelas redes sociais, pela internet, tá vendo as facas que ele faz. Um abraço pro Osmar. De Matos Costa chega uma foto linda de uma grande colheita de melancia. Eu nunca vi tanta melancia junta. É lá no sítio do Sérgio e da Disonete Jaschio. Lá a gente já foi para fazer uma reportagem das amoras pretas. E agora nós vamos voltar porque lá tem outro assunto bem legal, que é uma araucária recordista aí na produção de pinhas. Olha só, que legal. Temos mais uma participação aqui também do Ponciano, que é mais conhecido como Cebolinha, lá da linha Rio Bugre, em Caçador, que colheu 2 mandiocas de 2,30 metros. Juntas, elas pesaram 23 quilos, segundo ele, Murilo. O que você acha? Ele escreveu, isso é agro. Muito orgulhoso da colheita. E eu concordo com ele. Mas as mandiocas eram amargas, de acordo com o Cebolinha. E aí, o que aconteceu? Elas serviram de alimento para os porcos. Valeu, Cebolinha, um grande abraço. E para fechar, temos a participação do César Denardi, que tem um pomar de caqui em Rio das Antas, e que também já foi tema de reportagem aqui. Ele postou fotos e vídeos da colheita deste ano. E quanto caqui, coisa mais linda. A família do César tem a propriedade em Pinheiro Preto, bem organizada no agro, com câmara fria, além de uma máquina para selecionar e classificar as frutas. Valeu, César, um grande abraço também. Um abraço. E você aí, já mandou aquela foto ou aquele vídeo bacana aqui para o RBV Agro? Ou então uma mensagem de áudio, um texto mesmo, sugerindo um tema que você pode ver e ouvir aqui? Anota o nosso contato, nosso WhatsApp do Agro. Murilo, fala pro pessoal aí. 99129-4258. Repetindo, código de área 49 99129-4258. Estamos esperando o seu recadinho, a sua mensagem. RBV Agro. No dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água, e como o nosso programa destaca, além do agro, também o meio ambiente, nós vamos reproduzir agora uma reportagem sobre captação de água da chuva. O sistema foi instalado em uma empresa que faz artefatos de concreto e aí, além da economia no consumo, tem toda a questão de sustentabilidade e preservação dos recursos naturais. Acompanhe a reportagem. A água é um recurso cada vez mais escasso e o uso consciente é fundamental para a preservação das reservas hídricas do planeta. E quando essa consciência ambiental traz junto uma economia de 50% na conta de água no final do mês, melhor ainda. A engenheira sanitarista e ambiental Carla Assunti, sócia proprietária de uma empresa de artefatos de cimento em Caçador, instalou na fábrica um sistema de captação de água da chuva. Segundo ela, a sustentabilidade sempre foi um dos pilares da empresa. Então, desde o começo, a ideia sempre foi trabalhar tudo que for possível de forma sustentável. Então, um dos elementos que a gente priorizava era a questão da água, né? Hoje a gente utiliza em média 20 metros cúbicos de água por mês e tem momentos que a gente acaba ficando sem água no processo. Então nós temos uma grande área de captação, então por que não fazer isso, né? Trazer esse sistema de água para aproveitar como fins não potáveis dentro da empresa, dentro da fábrica. A área de captação é simplesmente o telhado da empresa. Em uma das laterais, canos de PVC cortados ao meio funcionam como se fossem calhas e conduzem a água da chuva para o reservatório. Em seguida, o processo é automatizado com o uso de uma bomba submersa, como explica a engenheira. A primeira água da chuva ela vai fazer a limpeza do telhado. Então eu preciso descartar essa água porque vai com sujicidade.
Se no nosso caso aqui a gente não tem muita folha, então eu não preciso ter um sistema de grades, né? Então eu só tenho esse descarte, que a gente preconiza que é 1 milímetro de chuva por metro quadrado. Desse descarte ele vai para o reservatório, e desse reservatório nós instalamos uma bomba, ela é chamada bomba sapo, porque ela é uma bomba bem pequena, né, que coube dentro do reservatório, enfim, mas ela tem capacidade de bombear lá para dentro da fábrica. Como a água é usada apenas para a massa para fazer o concreto, o sistema não precisa de tratamento complexo. O único cuidado é usar cloro para melhorar a qualidade da água e evitar a formação de sujeira no reservatório. O funcionário Alcides de Matos, que ajudou a instalar o sistema de captação da água da chuva na empresa, conta que nos dias de chuva mais intensa, os reservatórios enchem rapidinho. Conforme o tipo de chuva, que em 8 minutos enche a caixa, 8, 7 minutos. E a gente aproveita na faixa dos 3 mil litros d'água conforme o tempo que chove. Que daí vai 2 mil lá para dentro e fica 1.000 naquela reserva nossa ali. Então hoje eu tenho capacidade para armazenar 3 mil litros, né? Então atenderia 3 dias de produção. E nesses últimos dias, na verdade, a gente nem está usando a água da companhia, né? Na fábrica está sendo água direto da rua, porque graças a Deus, está chovendo bastante. Entre equipamentos e instalação, o custo para a empresa foi de R$ 3.500. Com economia média de 50% da fatura de água nos primeiros meses do sistema, a ideia é cobrir o investimento em menos de 2 anos. O diretor da empresa, Wilson Castilho, ressalta que além da contribuição ambiental, a empresa também sai ganhando com economia e autonomia no processo produtivo. Muito embora a empresa trabalhe com o concreto seco, para a fabricação de paver, bloco, nós temos uma unidade que trabalha com o concreto plástico, que daí seria meio fio, palanques, que vai mais água no caso. Então a gente aliou isso e hoje só a coleta já é autossuficiente para a produção. Então eu acabo tendo uma grande economia em termos ambientais, né? Porque eu não estou fazendo uma pressão, como a gente fala, sobre os recursos naturais, que eu estou usando uma água que está gratuitamente oferecida pela natureza, sem precisar fazer nenhum tratamento, né? Nesse caso. Então é um aspecto, nesse sentido, o aspecto ambiental é bastante importante, né? Outras pessoas também podem fazer, né? Em casa, em empresa, do sistema mais simples ao mais complexo. Sim, com certeza. Isso traz bastante ganhos, né? Em casa, pode utilizar esse sistema até mesmo para irrigação de jardim, para lavação de calçada, lavação de carro, para descarga em vaso sanitário. Então, para isso é possível sim, desde que a gente garanta os aspectos sanitários dessa água. Seria interessante, talvez, um pensamento futuro, eu sei que algumas cidades já têm, para quando tem um projeto de um prédio, de uma casa, já tenha até às vezes um desconto de imposto para quem faz a captação da água da chuva. Isso é muito bacana. A gente tem que zelar das águas porque está quase se acabando. Parabéns! Que mais iniciativas como essa sejam colocadas em prática, seja na agricultura, empresas ou até mesmo nas casas, nas residências. Para quem nos ouve pelo rádio, essa reportagem está completinha em vídeo lá no Facebook e no YouTube do RBV Notícias. Dicas do campo. Transformar resíduos orgânicos em adubo para as plantas e melhorar o solo. De forma resumida, essa é a função da compostagem, muito utilizada em sistemas de produção de alimentos orgânicos. Para auxiliar os agricultores familiares catarinenses a produzirem o composto na propriedade, pesquisadores da EPAGRE lançaram a cartilha Compostagem, Estratégias para Transformar Resíduos em Fertilizantes. A publicação está disponível para download gratuito no site da EPAGRE. A cartilha explica quais os tipos de compostagem, como calcular as misturas, como fazer o manejo, onde armazenar, qual sistema adotar e também como usar. Nosso próximo destaque: Santa Catarina terá Centro de Informações Estratégicas para o Agronegócio. O Observatório do Agronegócio Catarinense, liderado pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e pela EPAGRE, deve iniciar suas operações ainda este ano e trará dados para produtores rurais, técnicos e lideranças do setor produtivo. O projeto será uma central com informações da produção agropecuária, mercado, comércio exterior e interestadual,
agroindústrias, desempenho do agronegócio, infraestrutura de produção, crédito rural e dados regionalizados. A ferramenta será usada para embasar a tomada de decisões e acompanhar o desempenho do agronegócio de Santa Catarina. Seu andamento foi apresentado ao secretário da Agricultura, Altair Silva, nesta terça 29 pela equipe desenvolvedora. Profissionais graduados e estudantes de ensino superior podem participar da seleção das 13 bolsas com valor entre R$ 960 e R$ 7.200. As inscrições estão abertas até dia 7 de abril. Os interessados devem se inscrever no endereço plataforma.fapesc.sc.gov.br/FAPESC. Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos, maçã e cebola, segundo maior produtor de aves e arroz e quarto maior produtor de leite. O agronegócio foi responsável por cerca de 67% das exportações catarinenses em 2021 e é a base de 31% do produto interno bruto do estado. Com cadeias produtivas organizadas e focadas na produção de alimentos de qualidade, terá acesso aos mercados mais exigentes do mundo. De Florianópolis, Pamela Andressa. O deputado estadual Altair Silva saiu da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina no último dia 31 de março, visando uma candidatura nas eleições de outubro. Quem também deixou o cargo foi Edilene Steinwanter, presidente da Epagri. O objetivo dela é ficar em condições eleitorais para possível candidatura no pleito de outubro. Edilene ocupava a presidência da Epagri desde 7 de fevereiro do ano de 2019, sendo a primeira mulher na presidência da empresa. Quem assumiu o lugar dela foi Giovanni Canola, que antes era diretor administrativo e financeiro da Epagri. RBV Agro. Comissão de Agricultura debate alternativas para minimizar a crise dos suinocultores independentes do estado. O representante da Associação dos Criadores de Suínos afirma que muitos produtores estão desistindo da atividade e algo precisa ser feito, segundo ele, com urgência para salvar o setor. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quarta-feira para debater a crise dos produtores de suínos independentes. Santa Catarina passou por grandes desafios e enfrentou muitas dificuldades. Para se ter uma ideia, o preço pago ao produtor foi cerca de R$ 6,00 e o custo de produção chegou a R$ 7,10. Ano passado, o prejuízo foi R$ 110,00 por animal. Esse ano, R$ 350,00. O presidente da Associação Catarinense de Suínos, Losivânio de Lorenzi, fala sobre a gravidade da crise na suinocultura. Ele relata que o cenário é desolador e que alguns produtores estão desistindo das atividades. A associação apresentou algumas demandas para o governo do estado. A questão de diminuição, zerar o ICMS para a venda de suínos para fora do estado. Nós termos também a questão do crédito do ICMS na compra de milho para o produtor, que não tem, e botar um dinheiro que a gente possa pagar sem juros, mas com um período longo também de carência, porque a atividade ela é muito importante do setor independente no estado e isso a gente está vendo que está se acabando. Outros representantes do setor e deputados que compõem o colegiado falaram sobre a situação dos produtores independentes e trouxeram algumas sugestões, como, por exemplo, redução de impostos. As negociações começaram em final de abril com o ex-secretário de Agricultura, Altair Silva, que retornou esta semana ao parlamento. Ele destaca o avanço nas negociações com o governo do estado. Nós temos uma proposta que já está em estudo técnico internamente dentro do governo, que é a possibilidade de isentar o ICMS da suinocultura independente e também os créditos do ICMS da compra de insumos, principalmente do milho, para os produtores rurais e uma linha de crédito para que os produtores possam ter um fôlego nesse período de entre safra, ou seja, nós temos um período em que os insumos se elevaram demais e nós tivemos as estiagens que também afetou a produção de cereais, especialmente o milho. Não é uma questão simples de resolver, a gente sabe e é solidário com esse momento que a suinocultura vive. Então a gente está internamente na secretaria com as equipes organizando uma proposta
para atuar tanto num possível programa de subvenção de juros ou de fomento, né? Então a nossa equipe está debruçada sobre isso. Em paralelo, a gente está conversando junto com a Secretaria da Fazenda para verificar como que a Fazenda pode, e como a agricultura pode, junto com a Fazenda, atuar nos outros pleitos que são as reduções de ICMS ou as isenções, né? A reunião foi encerrada pelo presidente da comissão, deputado José Milton Schaefer, que apresentou algumas propostas de encaminhamento. Primeiro, a necessidade de uma reestruturação de toda a cadeia produtiva da suinocultura independente de Santa Catarina, que é muito importante porque ela que abastece pequenos e médios frigoríficos aqui do estado de Santa Catarina, gerando muitos empregos. Segundo, é necessário a criação de um programa emergencial para manutenção das matrizes, né? Das matrizes da suinocultura, para que tão logo essa questão de mercado seja resolvida, Santa Catarina volte, né, a ter a sua produção normalizada. Centro de Apoio aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil divulga os primeiros números do mapeamento de ocorrências no estado. O Centro Estadual de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil de Santa Catarina divulgou um primeiro relatório das ocorrências policiais relativas ao mapa da criminalidade contra o agronegócio que está sendo realizado. De acordo com a coordenação do centro, a maioria dos BOs trata de crimes contra o patrimônio, notadamente furtos de animais em propriedades rurais. Em março, foram 32 boletins de ocorrência registrados relacionados a crimes contra o agronegócio no estado, nos municípios de Itá, São Joaquim, Vargião, Gravatal, Santa Cecília, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Armazém, Chavantina, Lebon Regis, Videira, Sul Brasil e Itajaí. Os policiais civis do CAUAGRO participaram de 5 operações policiais em que 8 pessoas foram presas. Para o delegado de polícia, Fernando Calfaz, as estatísticas iniciais apontam para a formação de um mapa da criminalidade estadual, assim como fortalecem a necessidade do centro como um instrumento específico de combate aos crimes contra o agronegócio em Santa Catarina. E o delegado-geral de Polícia Civil em Santa Catarina, Marcos Flávio Ghisoni Júnior, ressaltou a atuação de forma conjunta e integrada com várias instituições e órgãos envolvidos. E olha só a notícia que vem lá de Capinzal. Ladrões invadiram uma propriedade na madrugada da última terça-feira, dia 5, e fugiram levando mandiocas no loteamento Recanto dos Pássaros. O produtor só percebeu o crime pela manhã, quando foi visitar a plantação e se deparou com dezenas de pés arrancados. O homem havia plantado aproximadamente 40 mil pés de mandioca, alimento que também é conhecido como aipim, e ele estima que 240 quilos foram furtados da propriedade, dando um prejuízo de R$ 1.500. Segundo ele, essa não é a primeira vez que a plantação é alvo de furto. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo morador que lamentou o ocorrido. O caso deve ser investigado agora pela Polícia Civil de Capinzal. Uma última notícia: em reunião com o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Sindileite, Santa Catarina, e também deputados estaduais, essa reunião foi realizada nesta semana na LESC, o governo do estado expôs a intenção de enviar um novo projeto de lei para reduzir o ICMS do leite longa-vida para 7% e assim, novamente o produto ser incluído na cesta básica. A indústria leiteira defende que a alíquota permaneça em 17%, argumentando que o aumento no imposto garante a competitividade do leite produzido no estado em relação aos vizinhos. Os representantes do setor reafirmaram que isso não implicará em aumento de preço para o consumidor final. O governo do estado, no entanto, discorda e defende a menor alíquota. A decisão deve sair nos próximos dias. Por outro lado, o governo do estado prometeu a criação de um grupo de trabalho na Diretoria de Administração Tributária para solucionar os prejuízos pela retirada do benefício de 4% de crédito sobre a matéria-prima do leite no ano de 2012. Segundo o Sindileite Santa Catarina, por conta desta medida, o número de produtores reduziu de 60 mil para 38 mil em Santa Catarina nos últimos anos. Pessoal, fim de papo, falamos bastante hoje, né, Murilo? Sim, de tudo um pouco, né, Angélica? Pinhão, que mais? Maçã,
leite, enfim, muitas notícias do agro. Pois é, e na semana que vem, claro, tem mais. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar a live do RBV Agro no Facebook e também no YouTube. Bom final de semana, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.